Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 29 de setembro, terça-feira, da 26ª semana do tempo comum, dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. O evangelho é de João, capítulo 1, versículos de 47 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. São muitas dúvidas que as pessoas têm sobre essas figuras tão presentes na Bíblia e no imaginário religioso. A figura dos anjos. A primeira delas é: anjos existem? Sim, anjos existem, mas talvez não como muita gente imagina, como seres alados, andrógenos, personificações de seres humanos. Essas são imagens fictícias, fábulas construídas ao longo da história para facilitar o entendimento das crianças sobre os anjos e arcanjos. No entanto, aquilo que foi criado para facilitar o entendimento das crianças acabou por confundir os adultos, que estagnaram seus conhecimentos teológicos
na etapa da catequese. Comumente, muitos precisam de coisas palpáveis para alimentar a sua fé. O próprio apóstolo Tomé, discípulo de Jesus, quando os amigos disseram que viram Jesus ressuscitado, quis vê-lo também, tocá-lo para poder acreditar. Natanael, no evangelho de hoje, acreditou porque Jesus lhe disse: eu te vi debaixo da figueira. E Jesus lhe afirma que verá muito mais. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A partir dessa expressão, imagina-se uma escada que liga o céu e a terra, e os anjos subindo e descendo por ela. Portanto, é mais comum do que se imagina que as pessoas queiram um objeto concreto para acreditar. Mas os anjos não são encarnações humanas. O único que se encarnou e se fez como um de nós, exceto no pecado, foi Jesus. Os anjos não. Os anjos são espíritos de Deus. E a própria definição dada ao termo espírito, pneuma, sopro, hálito de Deus, deixa claro que os anjos não são visíveis no sentido literal do termo. Os anjos são invisíveis na sua essência, mas podem ser visíveis numa situação concreta, num acontecimento e até numa pessoa. Instrumento de Deus colocado no nosso caminho, na nossa vida, para nos orientar diante de uma situação, para apontar um caminho. Passo agora a visão da igreja sobre os anjos. Para isso, vou retomar alguns elementos da belíssima explanação sobre os anjos, feito pelo Papa Gregório Magno, na sua homilia sobre os evangelhos, na liturgia das horas, do dia 29 de setembro. São Gregório começa por definir a palavra anjo, dizendo que ela indica o ofício e não a natureza. Diz ele que os anjos são santos espíritos da pátria celeste, mas que nem sempre podem ser chamados anjos. Os espíritos da pátria celeste, isto é, dos céus, só são considerados anjos quando por eles é feito algum anúncio, afirma o Papa Gregório. Aqui começamos a ter o esclarecimento de outra dúvida comum entre os fiéis: a diferença entre anjos e arcanjos. São Gregório diz que aqueles que anunciam fatos menores são ditos anjos. Os que levam as maiores notícias são arcanjos. Para melhor elucidar esse fato, ele traz alguns exemplos. Foi por isso que a Virgem Maria não foi enviado um anjo qualquer, mas o arcanjo Gabriel. Para essa missão, era justo que viesse o máximo anjo para anunciar a máxima notícia. Mas, quando vem até nós para cumprir uma missão, trazem entre nós um nome derivado dessa missão. Assim, Miguel significa
quem como Deus? Gabriel, força de Deus. E Rafael, Deus cura. São Gregório diz ainda: todas as vezes que se trata de grandes feitos, disse que Miguel é enviado, porque ele próprio, pelo próprio nome e ação, dá-se a entender que ninguém pode por si mesmo fazer o que Deus quer destacar. Por isso, o antigo inimigo, que por soberba cobiçou ser igual a Deus, pelejou com o arcanjo Miguel. Como diz João, houve uma luta com o arcanjo Miguel. Em Apocalipse 12, 7. É por esse motivo que a imagem de São Miguel, arcanjo, tem o santo pisando a cabeça do demônio. O arcanjo Gabriel, como já foi dito, representa a força de Deus entre os humildes. Figurado no anúncio a Maria, significa o Senhor dos exércitos, que veio poderoso no combate, derrubando dos tronos os poderosos e elevando os humildes, como vemos no Magnificat. O arcanjo Rafael representa a presença de Deus entre os enfermos, Deus que cura. A palavra Rafael significa Deus cura. Ele tocou nos olhos de Tobias, como que num ato de cura. Lavou as trevas de sua cegueira. Diz São Gregório: quem foi enviado a curar com justiça se chamou Deus cura. Assim temos uma clara explicação sobre os anjos e arcanjos. No Evangelho, Jesus fala a Natanael, após tê-lo chamado e obtido uma resposta afirmativa de sua disponibilidade para servir como apóstolo, que ele verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, quando respondemos positivamente ao chamado de Deus, ele nos possibilita ver seus anjos e tê-los como intercessores. Como foi dito acima, anjos no sentido daqueles que desempenham um papel de ser representante de Deus, de agir conforme a vontade de Deus, sendo neste mundo pessoas cujas obras se assemelham às de Deus. Miguel, que pelo seu compromisso com a vida revelam a força de Deus. Gabriel, que na solidariedade com os que sofrem, amenizam, dirimem e curam as dores. Este é Rafael. Somos anjos na vida de nossos irmãos quando assim agimos. Oremos. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que nos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre você, sua família, as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.